Bem, então estamos na aula de matemática financeira. Vamos começar a correção da atividade de revisão do segundo bimestre, tá? Então, ó, exercícios. Senhor Antônio tomou emprestado o valor de R$ 15.000 no banco, em que é correntista. O prazo estipulado para pagamento é de 6 meses, com uma taxa de juros de 8% ao mês. Pede-se para elaborar as tabelas dos 5 sistemas de amortização: Bullet, Americano, Price, Saque e Sun. Então a gente sempre analisa o que o exercício quer que a gente calcule. Neste caso, ele quer que a gente elabore as tabelas, os sistemas de amortização, né? E aqui nós temos as informações do enunciado. Então eu começo organizando essas informações, tá? Então aqui no Excel, vamos lá. A primeira informação que a gente tem é o valor presente, o PV. Então, ó, o senhor Antônio tomou emprestado o valor de R$ 15.000 no banco. Então, o senhor Antônio não tinha dinheiro, estava precisando, enfim, se capitalizar, e ele tomou emprestado o valor de R$ 15.000 no banco. Esse valor de 15 mil, ele está pegando emprestado como se fosse na data de hoje. Esse valor, então, está entrando no caixa dele, ok? Por que está entrando, professor? Está entrando porque se ele está pegando dinheiro emprestado, ele pega esse dinheiro, ele entra no caixa e depois ele vai efetuar os pagamentos, tá? Então, PV igual a 15 mil. O prazo estipulado para pagamento é de 6 meses. Então, o nosso N é igual a 6 meses. Com uma taxa de juros de 8% ao mês. Então, o I é igual a 8% ao mês. Então, aqui a gente já organizou as informações. Empréstimo de 15 mil do senhor Antônio, prazo de 6 meses e taxa de 8% ao mês. Observe que o prazo e a taxa estão no mesmo período, né? Ambos estão aqui em meses, tá? Então, a gente consegue calcular tudo tranquilo, numa boa, tá? O sistema Bullet, ele funciona como se fosse aí uma operação de juros compostos. E como é que a gente trabalha? Pagamento de somente uma prestação no último período. Então, quando a gente está falando do sistema Bullet, ele só paga uma única prestação no último período, tá? Não tem nenhuma outra prestação, parcela no decorrer. É somente uma no último período. Quando que ele é utilizado, professor, esse sistema Bullet? Ele é muito utilizado quando a gente está falando aí de cheque especial, quando você pega um dinheiro emprestado no banco, quando você saca da sua conta corrente e você demora para depositar para cobrir aquele saldo. Então o banco ele cobra como se for um sistema bullet, tá? Juros compostos, juros sobre juros, e também o cartão de crédito, que é bem comum. Só nesses dois? Não, não só nesses dois, tá? Quando a gente está falando de qualquer dívida que você deixe ela rolando e você não acerte, você não paga, você não faça um parcelamento, ela vai rolar aí a dívida a juros compostos, ok? Então vamos começar. Como a gente está falando de um sistema postecipado, que ele não dá entrada, então no período zero, que é hoje, não terá juros, não terá amortização e não terá prestação, tá? Se ele está pegando dinheiro emprestado hoje, ele não paga juros, ele não vai dar entrada, então não tem amortização da dívida, então, consequentemente, não tem prestação. Qual que é o saldo devedor do seu Antônio? O saldo devedor do seu Antônio são R$ 15.000, ok? E aí a gente vai começar a preencher a nossa tabelinha. Então, como é que vai ficar? Ó, vou pegar aqui a HP. Aqui está a calculadora HP. No primeiro mês, vai ter cobrança de juros? Sim, vai ter cobrança de juros. Juros sobre o quê, professor? Juros sobre esse saldo devedor de R$ 15.000. Então, o seu Antônio pegou 15 mil. No primeiro mês vai ter cobrança de juros. Essa cobrança de juros vai ser de 8%, ok?
Então, a gente vai ter que colocar 8% de 15 mil para saber quanto que foi os juros no primeiro mês. Então, vamos lá, ó. HP, aí a gente digita o valor de 15 mil, aperta o Enter para registrar, e aí a gente coloca 8%. 8% de 15 mil, R$ 1.200. Então, no primeiro mês, vai ter uma cobrança de juros de R$ 1.200. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Ele não vai pagar nada referente a esse valor de 15 mil. Vai ter prestação? Neste caso aqui, ó, a prestação seria de R$ 1.200. Porém, como a gente está falando do sistema Bullet, ele só paga uma única prestação no último período. Então, agora, ele também ó, não vai pagar nada. Qual que vai ser o saldo devedor agora, atualizado? Os 15 mil que ele devia, mais os 1.200 dos juros do primeiro mês. Então, na HP, ó, tá 1.200 de juros. Os 15 mil, eles já estão registrados. Eu só venho aqui e aperto mais. Quanto que o seu Antônio vai estar devendo ao final do primeiro mês? 16.200. Aí a gente vem para o segundo mês. No segundo mês, quanto que será cobrado de juros? 8%. 8% do quê? 8% do saldo devedor, atualizado. Quanto que é? 16.200. Então, ó, 16.200 já está no visor, a gente vai lá e digita 8%. Quanto que vai dar? 1.296. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Vai ter prestação? Não, também não vai ter prestação. Por que, professor, não vai ter amortização nem prestação? Porque é uma característica do sistema Bullet, uma única prestação no último período. Então ele vai pagar tudo, todos os juros acumulado e amortização integral lá na última prestação, tá? No último período. Quanto que vai ser, então, agora o novo saldo devedor? Os 16.200 que ele devia, mais os 1.296 de juros do segundo mês. 1.296 está no visor da calculadora, os 16.200 está na memória. Então a gente só vem aqui e aperta o mais. Quanto que ele vai estar devendo agora? R$ 17.496. Quanto que vai ser cobrado de juros no terceiro mês? 8%. 8% de quanto? 8% de 17.496. Então a gente vem aí e digita 8%. Quanto que vai dar de juros? 1.399,68. Tá certo isso daqui? Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Deixa eu só ver se está certo esses juros do terceiro mês. Se eu não apertei nada errado. Se eu apertei algo errado, aí já tô achando estranho esse valor. 15 mil, enter. 8% foi os 1.200. 8% foi os 1.296. 8%. Isso mesmo. 1.399,68 de juros no terceiro mês. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Vai ter prestação? Não, também não vai ter prestação. Qual que é o novo saldo devedor? Será os 17.496 mais os 1.399,68. Então, como esse valor está no visor, os 17 mil está na memória, só apertar o mais. Quanto que ele vai estar devendo aqui no final do terceiro mês? 18.895,68. Vai ter juros no quarto mês? Sim, terá juros. Quanto de juros? 8%. 8% de qual valor? Desse saldo devedor do terceiro mês. Então a gente vai ó, e coloca 8%. Vai dar quanto? 1.511,65. Então, ó, 1.511,65. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Vai ter prestação? Não, também não tem prestação. Qual que é o novo saldo devedor? Os 18.895 que ele devia, mais os 1.511 de juros do quarto mês. Então a gente vem aqui ó, e só aperta o mais. Quanto foi a dívida dele agora? 20.407,33. Chegamos no quinto mês, penúltimo mês. Quanto que será de juros? 8%. 8%. Quanto que vai dar? 1.632,59. A gente vem, ó,
1.632,59. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Vai ter prestação? Também não. Qual que vai ser o saldo devedor? Os 20 mil que ele devia, mais os 1.600 de juros do quinto mês. Então é só apertar mais, que a calculadora faz automático, falar, ó, 22.039,92 centavos. E aí nós chegamos no quinto e último mês. No sexto e último mês. Vai ter cobrança de juros no sexto mês? Vai. Quanto que será os juros? 8% desse valor, de R$ 22.039,92. Então, ó, 8%. Quanto que vai dar? 1.763,19. 1.763,19. Vai ter amortização? Vai. Agora, no sexto mês, ele vai fazer a amortização total da dívida dele. Gente, o que eu quero que vocês entendam? E quando a gente está falando de amortização, a gente está falando de pagamento do valor principal. Qual que é o valor principal? São os 15 mil reais. Então, assim, quando ele pega 15 mil emprestado no banco, ele precisa pagar esses 15 mil de volta. O banco vai cobrar juros, que é a forma que o banco vai ganhar dinheiro. Porém, o que ele deve como obrigação são os 15 mil. Os juros ele até consegue negociar, às vezes, com o gerente, tá? Quando eu digo aqui essa amortização, o correto é a gente falar que está amortizando somente os 15 mil. Porém, quando a gente está trabalhando no sistema bullet, como ele não paga nenhuma prestação, os juros começam a incorporar a dívida principal dele. Então, a dívida principal dele, aqui, quando a gente chega nesse 22 mil, a gente sabe que o valor que ele pegou emprestado são 15 mil, mas que tem também aqui valor de juros. Então, aqui nesses 22 mil, além dos 15, que é o que ele pegou emprestado, tem juros acumulados, tá? Então, ó, quanto que ele vai ter que amortizar? É a dívida total dele. Qual que é a dívida total? R$ 22.039,92. Ó, R$ 22.039,92. Qual que vai ser o valor da prestação no sexto mês? Vai ser a soma dos juros mais a amortização. Então, ó, no visor já está os 1.763,19 e os 22 mil já está na memória. Então, só vem aqui e aperto mais. Quanto que vai ser o valor da prestação no sexto mês? R$ 23.803,11. Então, ó, 23.803,11. Quanto que o Antônio vai estar devendo agora? Zero. Professor, por que zero? Porque, ó, no quinto mês, ele devia R$ 22.039,92. No sexto mês, ele pagou uma prestação de R$ 23.803,11. Desse valor, R$ 1.763,19 foi cobrança de juros do mês e R$ 22.039,92 foi a amortização. Então, se ele devia 22.039,92 e amortizou 22.039,92, zera a dívida. Esse menos esse, zera. Ok? Então, aqui a gente finaliza. O que a gente faz para ter uma prova real? A gente começa a calcular agora as colunas. Então, primeiro, eu vou calcular a coluna dos juros. Tá? Então, eu vou calcular a coluna dos juros. Só de juros deu R$ 8.803,11. O correto agora é eu calcular a coluna da amortização. Mas só que aí que vem o detalhe que eu tinha falado para vocês. Eu não posso calcular aqui essa coluna da amortização, porque vai dar quanto? Vai dar R$ 22.039,92. Mas nesse valor aqui tem juros embutido. E essa coluna aqui não é só dos juros? Então, ó, se eu já somei os juros aqui e eu considero esses 22 mil, eu estou considerando os juros duas vezes. Aí está errado. Então, aqui no sistema bullet, quando eu for falar dessa amortização, eu tenho que colocar quanto? O valor principal, os 15 mil. O valor que deu origem aí à dívida do seu Antônio. Ok? Aqui eu vou calcular a coluna da prestação. Aqui não tem problema. Beleza. Agora, o que eu faço, então, para tirar a prova real? Eu vou somar
o valor acumulado dos juros, mais o valor da amortização, que é o valor principal, aí precisa bater com o valor total da coluna da prestação. Então, eu vou apertar aqui, ó, F, reg, aí eu limpo, aí eu vou lá, 8.803,11, Enter para registrar, 15.000. Aí eu somo 23.803,11. Quando eu faço isso, o exercício está correto. Eu tirei uma prova real do exercício, tá? Professor, tem outro jeito também da gente calcular que o valor da prestação final? Lembra que eu falei que isso aqui são juros compostos? Se são juros compostos, eu consigo calcular o valor da prestação. Como é que eu faço isso? Qual que é a dívida dele? Qual que é o valor principal? 15.000. Se o seu Antônio pegou emprestado esse dinheiro entrou no caixa do seu Antônio, então é um valor positivo. Então eu venho e coloco 15.000 PV, 6N e 8I. Como ele não vai pagar nenhuma prestação, exceto no último mês, que é a única prestação com juros total e com amortização total, então a gente aperta o quê? FV, para saber esse valor no futuro. Então, ó, quando eu aperto FV, olha aqui, ó, 23.803,11. 23.803,11. Professor, por que é negativo? Porque ele tem que pagar. Ok? Então, esse daqui foi o primeiro sistema, sistema Bullet. E aí, pessoal, bateu com o exercício de vocês? Tranquilo? Dúvidas? Respondam aí no chat, por gentileza. Alguma dúvida? Bateu certinho com o exercício de vocês? Tranquilo, sim. Beleza, então vamos para o próximo sistema, para o sistema americano. Ok? Essas informações serão as mesmas. Beleza. Então agora a gente vai, ó, para o sistema americano. Sistema americano, as informações a gente mantém, tá? Então, qual que é o valor presente, né? O PV, 15.000, que é o valor que o seu Antônio pegou emprestado. O prazo são 6 meses. A taxa, 8% ao mês, ok? Quando a gente está falando do sistema americano, ele é uma operação praticamente de juros simples. Utilizado onde, professor? Muito comum nos Estados Unidos, e os nossos agiotas acabam também utilizando aí um pouco o sistema americano de amortização, tá? E qual que é a característica dele? Pagamento de juros. Então, todos os meses a gente faz o pagamento dos juros em todos os períodos. E no último período, a amortização total mais juros. Então, ó, último período, amortização total mais juros do mês. Ok, pessoal? Então, a característica dele é o quê? A gente só vai pagando juros todos os meses. E no último mês, a gente faz a amortização total e os juros do mês. Ok? Então, ó, vai ter juros no período zero, hoje, que o seu Antônio está pegando um empréstimo? Não, não vai ter juros. Não vai ter amortização e não vai ter prestação. Qual que é o saldo devedor? 15.000 reais. Então, ó, não tem juros, não tem amortização, não tem prestação. Saldo devedor, 15.000 reais. E aí a gente vai começar a preencher nossa tabela. Vai ter juros no primeiro mês? Sim, vai ter juros. Quanto que será de juros? 8% de 15.000. 8% de 15.000, vamos lá, ó. F reg para limpar tudo aqui. 15.000. Enter. 8
8%, R$ 1.200. Então, o juro será de 1.200. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Por que, professor, não tem amortização? Porque é uma característica do sistema americano. Ele só vai pagar as prestações no valor do quê? Do juros. Então, quanto que será a prestação do primeiro mês? 1.200. Por quê? 1.200 mais zero, que aqui é de amortização, quanto que dá? 1.200. Qual que é o saldo devedor dele? 15 mil. Nossa, professor, ele paga uma prestação de R$ 1.200 e ainda está devendo 15 mil? Sim, porque ele não amortizou nada. Só vai diminuir o saldo devedor dele quando ele amortizar alguma coisa. Juros é uma bonificação para o banco. Então, como ele não amortizou nada, continua devendo 15 mil. Segundo mês, quanto que será de juros? 1.200. 8% de 15 mil. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. É zero. Qual que vai ser o valor da prestação? 1.200 mais zero. 1.200 mais zero, 1.200. Qual que é o saldo devedor dele? 15 mil. Por quê? Porque ele não amortizou nada. Terceiro mês, quanto que será de juros? 8% de 15 mil. 8% de 15 mil, 1.200. Vai ter amortização? Não, não terá amortização. Qual que é o valor da prestação? 1.200 mais zero. 1.200 mais zero, 1.200. Qual que é o saldo devedor? 15 mil. Por que 15 mil? Porque não teve amortização. Quarto mês, quanto que será de juros? 8% do saldo devedor. 8% de 15 mil, 1.200. Vai ter amortização? Não, não terá amortização. Qual será o valor da prestação? 1.200 mais zero, 1.200. Quanto que ele vai estar devendo? 15 mil, porque não amortizou nada ainda. Quinto mês, quanto que será de juros? 8% de 15 mil, 1.200. Vai ter amortização? Não, não terá amortização. Então aqui, zero. Qual que será o valor da prestação? 1.200 mais zero. 1.200 mais zero, 1.200. Quanto que ele vai estar devendo? 15 mil. E aí a gente chega no sexto e último mês. Quanto que será de juros? 1.200. Por que 1.200? Porque será 8% de 15 mil. Terá amortização? Sim, finalmente terá amortização. Quanto de amortização? O saldo total, 15 mil. Então aqui, está devendo 15 mil, ele vai amortizar o valor de 15 mil reais. Qual que vai ser o valor da prestação? 15 mil mais 1.200. Então será de 16.200 reais. 1.200 mais 15 mil, 16.200. Qual que é o saldo devedor dele? Zero. Professor, por que zero? Observem, no quinto mês ele devia 15, no sexto mês ele paga uma prestação de 16.200, desse valor, 1.200 foi juros e 15 mil foi para amortizar a dívida. Então, 15 mil menos 15 mil, zerou a dívida. Agora a gente vai fazer o quê? Somar as colunas. Então, primeiro eu somo a coluna dos juros. Depois eu somo a coluna da amortização. E por último, eu somo a coluna da prestação. E agora o que eu faço? Agora eu faço uma prova real. 15 mil mais 7.200 vai dar quanto? 22.200. Bateu com a coluna aqui do total de prestação? Sim, bateu. Se bateu, está correto. Então, 7.200 mais 15 mil, 22.200 reais. Então, o sistema americano, juros simples, isso é devido à taxa de juros baixa lá nos Estados Unidos, tá? Bem comum, tanto no sistema financeiro norte-americano, como também empresas que fazem importação e exportação. Só tem o pagamento dos juros nos períodos, e no último mês a gente faz o pagamento dos juros e amortização total. No bullet, a gente não pagou nenhuma prestação, exceto no último mês,
que pagamos os juros total acumulado e a amortização total da dívida. Ok, pessoal? Sistema americano. Dúvidas? Bateu aí com o que vocês calcularam? Tranquilo por enquanto? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. O bullet, eu faço os cálculos com duas casas. Os centavos, eles ficaram diferentes. Isso interfere na correção? Ó, se for questão de centavos, eu até considero, tá? Aí não tem problema. O que eu sempre faço? Você chegou a verificar eu corrigindo o bullet? Você pegou a correção do Sim, o bullet agora? final bateu. Só que Porque, o seu deu, cadê? O senhor pode voltar? Deu 8.813,11 centavos. O meu deu 8.813,15 centavos. não, quando é a questão assim de centavos, eu considero, não tem problema. Mas o que acontece? Tá? Porque Para todas as chegar vezes eu tinha... exatamente nesse valor que eu calculei aqui, o que eu faço? Eu não fico apagando. Você viu que eu vou direto na calculadora? Porque se eu apago e fico pegando esses valores e colocando 8%, aí vai dar diferença de arredondamento. Então, como eu faço o cálculo direto, aí aqui é o valor exato. O seu foi um valor aproximado. Como é um valor aproximado, poucos centavos de diferença, aí não tem problema. O que eu sempre sugiro é fazer o cálculo direto. Ok? Entendi. E o americano, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Bateu aí com o que vocês calcularam? Assim, tranquilo. Beleza, beleza. Pessoal, então agora a gente vai iniciar o sistema Price. As informações são as mesmas, né? Então, o valor presente, R$ 15.000. O N, 6 meses. E o I, 8% ao mês. Como aqui está em meses e a taxa está percentual ao mês, está no mesmo período, então a gente consegue calcular, tá? Ele é chamado tanto de Price, como também sistema francês de amortização, e ele é o mais comum, ok? Por que, professor, que ele é o mais comum? Porque são prestações no mesmo valor. Prestações de valores iguais. Então, quando a gente vai nas Casas Bahia, comprar um celular, uma TV, uma televisão, enfim, uma geladeira, ou quando a gente financia um carro, quando a gente pega um empréstimo no banco, a gente sempre sabe o quê? Exatamente qual o valor será. Será um valor todo mês, todo período, né? Igual. Então, esse sistema é o sistema Price, tá? Quando a gente está falando do sistema Price, lembre também do fluxo de caixa. Quando a gente faz lá o fluxo de caixa, tanto antecipado como post-antecipado, a gente está utilizando o sistema Price para calcular, ok? Primeira coisa que a gente faz no sistema Price. A primeira coisa é você calcular o valor da prestação. Então, a gente vai utilizar as teclas financeiras da HP para calcular o valor da prestação, tá? Como a gente sabe que é um sistema post-antecipado que não teve entrada, então não vai ter juros, não vai ter amortização e não vai ter prestação. Saldo devedor, R$ 15.000. Então, ó, juros, 0, amortização, 0, prestação, 0. Qual que é o saldo devedor hoje do seu Antônio? R$ 15.000. E agora a gente vai verificar quanto que será o valor aí das prestações, ok? Então, ó, vou pegar aqui HP, F, reg para limpar tudo. Observe que minha calculadora não está escrito Begin, né? Porque é sistema post-antecipado. Tá com Czinho aqui, ó, de capitalização composta. Aí eu vou lá, 15.000. Onde eu registro? Esse valor é positivo e eu registro no PV. Depois eu coloco, ó, 6N e 8I. E aí eu aperto PMT para calcular o valor da prestação. Então, e seria o mais comum, tá? Se o seu Antônio fosse a um banco pegar um empréstimo de 15.000, o sistema que o banco ia utilizar seria o Price. A gente faz os outros só mesmo para entender e compreender como é que funciona o sistema de amortização. Mas no empréstimo bancário é o Price que predomina. Então, como que ficaria? 6 prestações de R$ 3.244,73. Então, o seu Antônio foi no banco, pegou 15.000 para pagar em 6 meses
a uma taxa de 8% ao mês. São 6 prestações de 3.244. Então, vou começar a preencher agora. 3.244,73. Isso daqui, ó, será o quê? Em todos os meses, ok? Então, ó, 3.244,73, 3.244,73, 3.244,73, 3.244,73, 3.244,73. Então, a gente já calculou o valor das prestações. Agora a gente vai começar a calcular o quê? O valor dos juros, da amortização e do saldo. Pessoal, estão me ouvindo? Vou pedir para vocês abrirem a parte 2, porque deu o tempo da aula, tá? Dessa primeira parte. Então eu vou encerrar agora o vídeo e aí a gente começa a parte 2, ok? Conseguiram escutar? Conseguiram pegar? Parte 2, tá bom, pessoal? Vamos lá. Estou encerrando aqui essa segunda parte.